Gente, o sono é muito importante para uma vida saudável. Na reportagem de hoje, nós vamos mostrar o porquê as poucas horas de sono, elas podem ser prejudiciais para o cérebro. A reportagem é da Letícia Guimarães. Seguir o estipulado pelos especialistas e dormir 8 horas por noite vem se tornando uma tarefa difícil para a maioria dos brasileiros. Com acúmulo de serviço, cuidados com a casa, tempo de lazer durante a semana e as telas durante a noite estão prejudicando a qualidade do sono da população. E o especialista em sono, Marcos Faria, explicou quantas horas de sono são necessárias para acordar bem no outro dia. O sono é o seguinte, cada um tem um parâmetro, né? A gente tem por parâmetro 7 horas e meia, 8 horas e meia. O sono é tudo, né? Porque durante o sono é que a pessoa dá tempo do organismo ir se reorganizando. Por exemplo, a memória de curto prazo se torna memória de longo prazo. O que não for bom, ela elimina. A hora que você está machucado, seu organismo vai corrigir, vai crescer cabelo, vai crescer unha. Então, hoje em dia, cada vez mais, a própria medicina e os médicos estão percebendo, tanto que a ciência está percebendo, tanto que o sono é importante, né? Na verdade, é um tripé a saúde, é sono, exercício e alimentação. Se não dormir bem, você acaba quebrando toda a fisiologia, todo o ciclo, e aí o paciente começa a ter uma série de problemas mesmo. Agora, o tempo de sono, ele é meio variável, né? Você tem que... a gente toma como parâmetro assim, se acordou bem, é o teu tempo ideal. Se você dormiu 6 horas, mas acorda bem, esse é o tempo. Agora, o paciente que fica sonolento, irritado, meio lento, é porque ele está com falta de sono. Para melhorar a qualidade do sono, o especialista cita quais os cuidados necessários para realizar a higiene do sono. A gente tem um ciclo, né, natural que chama ciclo circadiano, que é o amanhecer e anoitecer, amanhecer e anoitecer. Então, conforme vai anoitecendo, o organismo vai liberando melatonina e você começa a ficar sonolento. Então, esse hábito que a gente adquiriu agora de ficar assistindo televisão no quarto, de ficar com a internet, você joga uma luz e você começa a interromper o ciclo circadiano. Aí o organismo não entende se está de dia ou se está de noite e você começa a alterar. Então, automaticamente, a pessoa perde o sono e aí acorda mal, tudo. Então, você tem que ter um respeito. Então, a higiene do sono que a gente fala é isso, é evitar um exercício físico antes de dormir, né, 2 horas antes, evitar comer antes de dormir, e o máximo que puder, sem luz, entendeu? Sem telefone, sem celular, deixar o quarto assim, numa temperatura agradável. A temperatura é importante, no calor você não consegue dormir, nem no frio em excesso também se consegue. Então, manter assim um ambiente, criar uma rotina de horário de sono. A rotina é o ponto-chave para a higiene do sono, muitas vezes deixada de lado, o que pode custar caro. Entre os prejuízos de não dormir adequadamente estão os sintomas no outro dia, como um mal-estar, nervosismo, uma memória fraca, ansiedade e até chegar a desenvolver síndromes do pânico, conforme citou o especialista. O paciente começa a ter perda de memória, o paciente começa a ter, pode dar depressão, pode gerar diabetes, pode dar síndrome de pânico, porque você vai... por exemplo, o sono é tão importante que se você pegar uma pessoa e deixar ela 3, 4 dias sem dormir, se ela chegar nesse ponto, ela desliga automaticamente, o cérebro para, porque ele pode estar com um avião de 500 pessoas na responsabilidade dele, ele desliga para não morrer. Por quê? Porque você vai acumulando cansaço, substâncias que o cérebro tem que parar. Então, se a pessoa não tem uma higiene de sono, se a pessoa não tem, ela vai começar a ter sérios problemas depois de ordem mental mesmo. Para exemplificar, Marcos destaca um caso marcante de sua carreira. Eu fiz um trabalho lá na especialização que chama Parassonias do sono REM, que o sono ele é dividido em 4 etapas, né? O N1, N2, N3 e o REM. O paciente que tem essa parassonia, que é aquela que o paciente começa a sonhar e bate no companheiro, sem querer, o sonho para ele fica vivo. Se ele não tratar essa parassonia, ele começa a desenvolver demência ao longo de 10 anos, 15 anos, ele desenvolve demência, Parkinson, Alzheimer. Por quê? Porque o organismo começa a ficar totalmente fora da sequência. O cérebro é um negócio tão interessante que a hora que a gente dorme, existe um sistema que você desliga o músculo. No sono N3, por exemplo, é o sono profundo, que é o mais importante, você sonha, o REM é o sonho, só que você não tem atonia muscular, que a gente fala, você não consegue se mexer.
Então, nessa parassonia que tem, nesse distúrbio, o paciente não tem esse desligamento da atonia muscular, então ele sonha, o sonho é vívido para ele começa a dar murro, ele começa a se machucar. Então, tudo que você pensar que pode acontecer de ruim com o paciente, em termos até de cognitivo mesmo, de irritabilidade, de perda de memória, de problemas de diabetes, de AVC, tudo está ligado ao sono. Os distúrbios relacionados ao sono são associados a quadros de depressão. Nestes casos, os pacientes atingem extremos, com um dia sem dormir ou dormindo a maior parte do tempo. O especialista cita que novos estudos estão detalhando esta conexão. Existem também correlação. O paciente que tem depressão, às vezes ele tem que ser tratado do sono. E aí a medicina está começando a se despertar para isso agora. Porque às vezes o que causou a depressão dele foi justamente o distúrbio do sono. E quem tem depressão pode ter o distúrbio de sono. Então é interessante o pessoal casar, né, para ver. Porque às vezes você tratando o sono, você consegue um tratamento melhor para o distúrbio que a pessoa está tendo naquele momento. Para além dos quadros clínicos, existem os indivíduos que aproveitam o final de semana para dormir longas horas a mais que o habitual. Conforme destacou o especialista, esta compensação das horas perdidas não representa indícios de maiores problemas. Existe a pessoa que tem uma deficiência de sono, você acorda todo dia, você consegue dormir só 5 horas, porque você estuda e tem que levantar de madrugada, então não é uma coisa natural, é forçada. Então você começa a ficar com deficiência de sono. Aí chega o fim de semana, você dorme até 10 horas da manhã, tal. Isso não é prejudicial. Agora, a pessoa que dorme todos os dias e acorda todos os dias 8, 10 horas, 9, 10 horas, 11 horas de sono, ele é tão prejudicial como a falta de sono. A pessoa começa a ficar lenta, a pessoa começa a ficar com falta de raciocínio. E aí tem que investigar por que está acontecendo isso, porque não é natural, né? O natural é você dormir e acordar tranquilo. Então, é uma diferença em você querer repor um sono, que você passou a noite sem dormir, você dormiu mal, e você ter essa sequência de sonos demais, né? Aí você tem que investigar mais, porque é tão prejudicial como a falta de sono também, você ficar com o sono em excesso. Alguma coisa está errada, porque não é natural do organismo, né? Marcos cita que o essencial é o autoconhecimento. Ao notar que o sono não está sendo reparador, esta é a hora de procurar por ajuda profissional.